Por que Jesus veio ao mundo? Você já fez essa pergunta? Tem gente que tem essa curiosidade, né? Qual foi o motivo de Jesus vir ao mundo? Veio para nos salvar? Veio para nos libertar do pecado? Qual foi a missão principal de Jesus? Nós vamos responder essa pergunta hoje no Sem Limites. Solta a vinheta! É isso daí, está entrando no ar o programa Sem Limites, pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que está aí pelo YouTube, já clica aí no joinha, deixa seu like, se inscreve também no nosso canal, que é muito importante para a gente, tá bom? Para falar desse tema, já está aqui do meu lado a Bispa Camille e nossa terapeuta e pastora Ana Paula. E aí, Camille, por que Jesus veio ao mundo? Boa pergunta. Aquela pessoa levanta com a minha pergunta: por que Jesus veio ao mundo? Não, Jesus veio ao mundo, gente, por várias razões. Primeiro fala de onde que veio esse tema, né? Você foi perguntada, né? Uma pessoa... Tava no táxi conversando com um amigo meu que é motorista e assim, a gente já fez várias corridas. Coincidentemente, eu caio com muitos motoristas, sempre assim, mesmo motorista, né? Então a gente acaba conversando e gerando assim uma convivência. Ele pergunta para mim da igreja, como é que tá, a gente vai conversando, tudo. E aí eu falei com ele do programa, tudo e tal, e aí ele falou assim, que ele queria sugerir um tema para o nosso programa, para perguntar, né, por que Jesus veio ao mundo. Eu falei, olha, interessante essa sua pergunta, e a gente nunca falou sobre isso, né, no programa. Aí eu falei, Cristiano, não, acho que é um tema bacana para a gente falar, né, por que Jesus veio ao mundo. Então, né, surgiu daí. Mas, né, bom, existem várias razões pelas quais Jesus veio ao mundo e, assim... Eu acredito assim, Jesus veio ao mundo para que a palavra se cumprisse, né? A palavra de Deus se cumprisse, o propósito de Deus se cumprisse aqui na Terra, né? Através do seu Filho Jesus. E ele veio veio para várias coisas, né? Assim, nós vamos falar aqui ao longo do programa, mas, né? Ele veio para nos libertar do cativeiro, para nos curar, para nos sonar, para transformar a nossa vida, para mostrar a verdadeira razão de quem nós somos internamente, né? E colocar a nossa melhor versão para fora, né? A gente está até conversando sobre isso hoje no vindo do programa para cá, eu, Cristiano. Então, assim, Jesus veio para o mundo por muitas coisas, né? Para você, Ana, por que Jesus veio ao mundo? Eu acho muito interessante essa pergunta, porque ela é o motivo de tudo. E a resposta do porquê Jesus veio ao mundo, o Evangelho começa com uma notícia horrível, né? Assim, porque todo mundo acha que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo. E a grande verdade é que Jesus veio ao mundo para remediar uma situação que era muito definitivo, que é o fato de nós estarmos perdidos. Então, o Evangelho começa com uma grande notícia ruim, que é, nós vamos para o inferno, nós estamos perdidos, somos pecadores e estamos separados de Deus. Então, Jesus vem para resolver essa problemática que ninguém sabe o que está acontecendo. E por isso é tão difícil falar de Jesus, né? Porque se ninguém sabe que está perdido, Jesus tem que me salvar do quê, né? Mas deixa eu jogar uma pergunta aqui para vocês. Apocalipse 13:8... fala que, né, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes de criar o mundo, antes de criar o homem, antes de criar todas as coisas, Jesus já tinha morrido. Aí aquela pergunta, claro, como assim? No coração de Deus, né? Assim? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Já era o plano de Deus, né? Então não é porque nós pecamos, aí, o homem pecou, então agora vamos enviar Jesus para resolver. Não, Jesus já tinha morrido. Ele morreu antes da fundação do mundo. Ali a gente entra numa característica que Deus tem da onipotência, onisciência e a onipresença, né? A história que a gente conhece é Deus criou o homem para se relacionar com ele, mas deu a chance do homem escolher. Nós não somos como os anjos eram, que são obrigados a fazer algo, no sentido de você existe com propósito, você cumpre esse propósito automaticamente. Nós temos a opção de não cumprir o nosso propósito. Temos a opção de fazer escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Somos os únicos que têm alma e que têm essa escolha. E ali, quando Deus fez
quando Deus tomou essa decisão de criar o homem, Deus já criou sabendo do que ia acontecer depois. Deus nos deu a escolha de poder escolher, né, entre ter Deus ou não, já sabendo que a gente não ia querer ter Deus, já tendo como remediar essa situação. Mas eu acredito que nós não somos, né? Nós não temos essas características. Então, nós não saberíamos do quanto Deus foi maravilhoso e amoroso se não soubéssemos que a nossa escolha seria essa, né? Então, a história, para Deus, a página número 1 e a página do final do livro estão no mesmo lugar, porque para Deus não existe tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Mas para nós existe. Então, Deus precisa contar a história com a página 2, com a página 3, com a página 4... É mais ou menos por aí, né? Vamos chamar o primeiro vídeo da internet? Pode soltar, por favor. Sabe por que Jesus veio à Terra, sendo Filho de Deus, tendo lugar cativo no céu? Para poder provar o que era amor. Ele veio para sentir o que a gente estava sentindo aqui embaixo. A maior prova de amor foi a vinda de Jesus, porque ele largou toda a glória, toda a riqueza, todo o brilho que ele tinha no céu para sentir o que a gente está sentindo. Ele falou, deixa eu sentir o que os humanos sentem. Quando você fala assim, Deus, eu estou sendo traído, você não sabe como é. Jesus, o quê? Judas me traiu, eu sei como é. Senhor, eu estou sendo abandonado. Ele falou, eu sei como é, na cruz não ficou ninguém, foi todo mundo embora. Senhor, eu estou me sentindo, eu sei como é. Não importa qual é o teu choro, não importa qual é a tua reclamação. Jesus vai falar, eu sei como é, eu já me coloquei no teu lugar. A maior prova de amor ele deu primeiro. Você só pode amar de verdade porque Jesus chamou primeiro. Vindo à Terra como ser humano para sentir o que a gente estava sentindo, para partir da cruz, da sua morte e ressurreição, ele começar a resolver nossos problemas, não porque somente ele é poderoso, mas porque ele nos ama. Ou seja, ele se coloca no nosso lugar, sente o que a gente está sentindo, fala, não vou te deixar continuar nessa situação, eu vou interferir a teu favor. Jesus tinha escolha de não vir? Para mim, não. Se foi um plano de Deus, já estava com o estado estabelecido, ele tinha que vir. Mas não tem livre-arbítrio? Mas ele não era nascido, Judas gente. tinha escolha de não trair Jesus? Judas tinha, mas Jesus ele veio para esse propósito. Não, Jesus não tinha escolha de não vir, mas ele tinha escolha de não morrer. Eu acho que ele tinha escolha até de não vir. Não, porque ele, Não, ele queria... Se Deus é um só... Quando Jesus falou assim lá no Getsemane, Senhor, se for possível, faça de mim esse caso. Ou seja, ele falou assim, Deus, se for possível, eu não quero passar por isso, mas com tudo que seja feito a tua vontade, não a minha. Então, assim, mas ele escolheu, ele podia não ter vindo. Olha aí, Carlos, meu amigo Carlos, um abraço pra você, tá? Que você com esse tema, olha aí, ó, o debate aqui tá grande, tá vendo? Ainda tem mais 2 temas que Porque Deus ia dar o livre-arbítrio para nós e não ia dar o livre-arbítrio para Jesus. Não, Jesus Porque Deus e Jesus são o mesmo. Ele já sabia pelo que ele teria. Eles são um só. Eu sei, mas ele podia ter escolhido não vir. Eu acho que ele não teria Ele se feito fez carne. A Bíblia fala que ele se fez carne. Ele se fez carne. Mas ele escolheu. O senhor acabou de ler o texto de Apocalipse. Se ele não quisesse vir, ele não teria permitido o homem dizer não e ter criado um projeto que fracassaria, porque Deus não fracassa. Então eu penso assim, lá na fundação do mundo, Jesus já viria, Jesus já tinha morrido. Deus não criaria um plano com a liberdade do homem poder escolher não ter Deus e sabendo que ele ia não escolher isso, escolher por isso, fazer essa escolha, se ele não estivesse disposto a vir. Então eu vejo assim, ele podia ter escolhido lá atrás. Jesus não era homem. Lá atrás ele poderia ter escolhido. Mas Deus não se arrepende. Jesus, antes de vir como humano, ele não era humano. Ele era espírito. Então, o que você está dizendo é assim, ele podia ter escolhido não vir, mas e se ele escolhesse não vir, Deus não teria criado todas as coisas. Estou dizendo assim, ele não poderia ter escolhido não vir, ele poderia ter escolhido não morrer. Como humano, ele poderia se arrepender, né? Ter esse sentimento de eu vim e eu não queria mais, porque ele estava num corpo humano e o humano estava sujeito às mesmas paixões que nós. Eu acho que ele escolheu vir, ele escolheu morrer. Sim, porque na Bíblia ele fala, né, que ele saberia que tudo que ele passaria, ele saberia pelo que ele estava passando. Acho que talvez antes de criar o homem, sim, mas depois de criar o homem, não. Já estava feita o plano. O plano seria... Aí, tudo bem, ele já tinha morrido desde a fundação do mundo. A partir do momento que fundou o mundo... Mas aí entra naquela coisa, se Deus não se arrepende... Deus não muda, o mesmo Deus que existe hoje era o Deus que existia lá atrás. Então, Deus sempre quis esse plano. Não existiu um momento que ele decidiu por esse plano, porque Deus não está. Então,
não teve, eu acredito que essa característica de arrependimento, de escolha, a característica da escolha está inerente ao humano. Jesus e o Espírito Santo serem um, eles são pessoas diferentes. Eles são um. É uma coisa até difícil de explicar, mas são pessoas diferentes. Então, o plano de Deus para Jesus, que era esse plano da salvação, não é eu não acho que é assim, porque Deus decidiu fazer assim, então automaticamente Jesus tem que fazer também. Não, eu acho que dentro da Trindade, cada um tem ali a sua área de atuação, o seu espaço, né? Aí nós vamos entrar numa discussão aqui que não tem a ver com o tema. Já tem mais 2 vídeos ainda para a gente ver analisar, tá? Que é diferente desse primeiro que a gente viu. Tá aí um tema interessante, né? A Trindade. Vamos chamar o próximo vídeo. Acho que o vídeo do Rodrigo Silva, ele dá uma outra... pode soltar, por favor. O outro, Bucano. Se você fosse Deus, usando a sua sabedoria, sabe tudo. Como você vendo tantos descrentes, tantos ali, como que você faria para que as pessoas acreditassem em você? Talvez essa foi a melhor maneira. Sim. Manda o filho. Manda o filho. Filho que sou eu. Sou eu, que represento o Pai. Porque a Trindade são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. E não adianta tentar fazer uma comparação igual o Sol, que tem o calor, porque o 3 da Trindade não é o 3 da matemática. Porque ao 3 da matemática eu posso acrescentar 1 vira 4. Sim. Eu posso multiplicar por 2 vira 6. O 3 da Trindade é um 3 divino, é um número que você não faz operações matemáticas com ele. Por isso que Deus é um único Deus em 3 pessoas. Não tem como entender isso. Não tem como entender. E eu tenho pela revelação bíblica, que a Bíblia dá essa, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, você falou como é que eu faria. Eu vou contar uma história. Aprendi com Jesus, as parábolas. Philip Yancey, no livro O Jesus que eu Nunca Conheci, ele conta de um amigo que tinha um aquário. E esse amigo tinha um aquário com peixes do mar. Eu também tenho um amigo, o Beto Bulos, lá do Rio de Janeiro, que tem um aquário lá na ilha, lindo, com água do mar e só peixes do mar. Então, imagina o pH daquela água ali, a salinidade. Sim. É caríssimo manter um negócio daquele ali. E o amigo do autor e do Philip Yancey tinha esse aquário. Mas toda vez que ele ia trocar a água, limpar o aquário, colocar comida para os peixes, eles corriam dele. E ele ficava chateado com aquilo. Ele falou, olha, rapaz, eu gosto de bicho, mas eu gosto de bicho que corresponda. Porque o cachorro eu faço assim, ele vem, o gato, os peixes não. Eu chego ali, eles saem correndo, desesperados. Aí um dia ele falou com um amigo dele, eu sei qual que é o problema. Ele falou, então qual que é o problema? Você parece Deus para eles. O peixe tem medo de você, que você é muito grande. Ele falou, e se fosse então, como é que eu resolvo isso? Ele falou, só teria um jeito. Se você conseguisse virar peixe e entrar no aquário. Aí eles não iam correr mais de você. Porém, você ia parecer tão pequeno que também ia ficar mais fácil rejeitar você. Então, por isso que Deus diminuiu e veio morar entre nós. Porque, primeiro, para não nos assustar com a glória dele. E segundo, para nos atrair realmente pelo amor e não pelo medo por qualquer coisa. Sabe aquele rapaz que ama a menina, mas para ter certeza que ela não vai ficar com ele porque ele é filho de um grande empresário e herdeiro de uma grande fortuna, ele esconde no princípio do namoro quanto dinheiro ele tem, só para saber se ela o ama realmente? Deus fez isso. Porque se ele chegasse com a força dele... Olha, tentem me amar pelo meu caráter, não pela minha força. Se eu não usei a força para destruir Satanás, ele está aí até hoje, eu também não vou usar a força para obrigar você a me amar. Rodrigo. Olha aí, gostei dessa explicação, né? Muito boa explicação. Jesus é Deus, mas é um Deus muito próximo da gente, né? E que é amoroso e que nos conquista pelo amor, não pela imposição, não pela... obrigando, né, o ser humano a... Não, eu estou aqui, eu te amo, eu morri por você na cruz, paguei o preço pelos seus pecados, né? Um outro ponto que é importante a gente falar aqui, que Jesus veio ao mundo, porque só alguém santo poderia pagar o preço pelos nossos pecados. Né? Então vamos entender uma coisa primeiro, Bispo, que acho que está faltando essa parte aí para o pessoal que está em casa. Por que nós precisaríamos ser salvos? Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Por que o pecado nos condena? Porque o
pecado nos separa de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, quando a gente foi criado, a proposta era que a gente fosse santo. Isso. Para poder ser separado e perto de Deus. Para que nós nos reconciliássemos com Ele. Para que nós... Não. Mas ainda não existia reconciliação, né? Não, se Eu Jesus acho que a pecar, grande afasta de questão, Deus. Ana, é o livre-arbítrio. Não tem como você não errar tendo livre-arbítrio. Só Jesus conseguiu isso. Ninguém mais conseguiu. Né? Tendo poder de escolher, né? Você pode pegar o exemplo de Lúcifer. Era um anjo, estava lá no céu e ele quis ser maior do que Deus. Ele era um anjo, ele estava no céu. Ele não estava no mundo que nós vemos aqui, ele não estava no corpo carnal. E ele tinha né? um nível de autoridade alto E lá ele também. tinha tudo. E mesmo assim ele quis tomar o corrompeu. lugar de Deus e pecou no céu. Né? Adão e Eva estavam no paraíso, estavam no Éden. Tinham a presença de Deus e pecaram. Né? Então, por que Jesus morreu desde a fundação do mundo? Justamente por causa disso. Para você criar qualquer coisa com livre-arbítrio, provavelmente essa pessoa vai falhar. Ela vai fazer uma escolha. Vai ter que ser pago. Você pode ser o melhor pai do mundo. Seu filho, uma hora, ele vai dar as costas para você, ele vai... Então, por isso que Jesus tinha que vir para quebrar essa separação. Só Jesus podia fazer isso. Perfeito. Perfeito. Porque é essa a história, né? Quando a gente não sabe o porquê que a gente estava condenado, é difícil acreditar que existe alguém que nos resgatou. Resgatou do quê? O que eu mais escuto, eu escuto muito essa pergunta. E sempre a proposta é, tá bom, Jesus me salvou do quê? Qual era o propósito da criação? Então, Deus te criou para se relacionar com Ele. Você escolheu não se relacionar com Ele. E porque tudo que um rei faz não pode ser revogado, se o pecado te separa de Deus, por mais que Deus te ame muito, Deus não pode falar, você pecou, mas faz conta que você não pecou, vem cá, vem ficar perto de mim. Tinha que ter uma consequência o pecado. Então, a nossa natureza pecaminosa, a consequência dela é a morte. A única forma de nós não sofrermos a consequência do pecado da nossa natureza, foi através de alguém que não tinha natureza pecaminosa, né? Foi através de alguém que foi completamente santo, e aí, através de Jesus, eu tenho a salvação. Então, mesmo errando, eu busco acertar todos os dias, busco não pecar, mas mesmo buscando, eu vou errar, eu vou pecar, eu vou fazer a coisa errada, e isso vai me separar de Deus. Então, a única forma de ter comunhão com Deus é através do que alguém fez por mim, né? Até aqueles que não acreditam no livre-arbítrio, eles usam isso como argumento. Porque, tá bom, eu tenho livre-arbítrio, mas se eu escolher não pecar mais, eu consigo fazer essa escolha? Se eu conseguir não pecar mais, eu não preciso de Jesus, mas ninguém consegue, né? Eu não tenho a escolha de viver sem pecar. É que eu não preciso mais de Jesus, deixa eu corrigir minha fala, né? Eu não precisaria da graça. Exatamente. Então, aqueles que falam que o livre-arbítrio não existe, muitos usam esse argumento. Então tá, escolha não pecar mais. Você não vai conseguir. Né? Até porque eu já tenho o pecado do orgulho. Escolhe ir na academia todo dia, você não vai conseguir. Né? Então, não é assim, eu não tenho um livre-arbítrio total, porque tem escolhas que eu não consigo fazer, porque eu sou incapaz de cumpri-las. Né? Até porque o pecado, ele tem muito a ver não só com o que a gente faz, mas também com o que a gente pensa e sente. Então, existe, se a gente for estudar, falando, né, de psicologia, a gente tem uma herança emocional. E nessa herança emocional há muitas crenças. Tem a herança do pecado de Adão, né? O pecado de Adão está aí. A crença de desvalor, a crença de não merecimento. Cada crença, ela carrega uma natureza pecaminosa. Então, quando eu acho que eu não mereço ser amado, quando eu acho que eu não sou valorizado, quando eu me sinto rejeitado, isso é pecado. Se sentir rejeitado é pecado. Não saber o quanto você é amado por Deus é pecado, porque você se sente... Você não tem como ter amor em você se você não entende o amor de Deus. Porque o pecado é aquilo, é tudo que eu penso, que eu falo, que eu sinto que desagrada a Deus. Então, se o meu pensamento desagrada a Deus, eu estou pecando. Se o que eu sinto desagrada a Deus, eu estou pecando. Se o que eu faço está desagradando a Deus, eu estou pecando. É que se a gente for falar de mandamentos, né? Todos os mandamentos quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como você mesmo. É impossível você não pensar algo ruim do próximo em algum momento. Você pode não fazer, não executar, mas você vai pensar. Exatamente. Se aquilo que eu falo desagrada a Deus, eu estou pecando. Nem que seja aquele sentimentozinho assim de bem feito, né? Você tem um livro aí, Ana, para apresentar? O livro, a gente está falando aqui, né, de estilo de vida, de caráter. Então, hoje a gente quer apresentar esse livro para você, da Bispa Lúcia Rodovalho, que é o Reflexões Diárias. E esse livro,
todos os dias do seu ano ele vai ter um versículo e uma meditação em cima desse versículo, te ensinando a orar. É o seu devocional. Sem devocional, ninguém tem relacionamento com Deus. Então, vamos cumprir o propósito pelo qual Jesus morreu, tudo isso aconteceu, foi o quê? A gente ter relacionamento com Deus, né? Passa lá na SBE, adquire esse livro que ele vai transformar a sua vida. É só você entrar no site sbeshop.com.br, tá bom? Vamos assistir mais um vídeo da internet. Muita gente pensa que Jesus veio para esse mundo porque o homem pecou. Exato. Não. Ah, não? Ele é eterno. Tudo foi feito por ele e para ele. A Bíblia diz, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Bíblia diz que aprove a Deus fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo é o plano A de Deus. O Deus eterno, o Deus soberano, sempre soube que esse era o plano original. Ah, então quer dizer que Deus fez o homem pecar? Não, não é isso. É que, veja, do ponto de vista de alguém que é eterno, que sempre existiu, mas alguém que sabe tudo, e alguém que pode tudo, o que veio primeiro? O que ele sabia que o homem ia cair, ia precisar de um redentor, ou o fato dele ser soberano e decidir tudo? Para mim, a soberania dele está no mesmo nível do conhecimento dele, né? A onisciência dele. Então, Cristo já existia. Olha, tem um texto de Apocalipse que eu acho extraordinário para responder a tua pergunta. Apocalipse 13:8 diz assim, está falando ali Apocalipse 13 fala da besta, né? Fala do falso profeta, do anticristo. No versículo 8 diz assim, adorá-la-ão, né, o anticristo, as pessoas vão adorar, aqueles cujos nomes, adorá-la-ão aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que está dizendo ali? Que na época do anticristo, quem não tiver um nome escrito no livro da vida vai adorar a besta, o anticristo. Mas ali tem uma verdade que é extraordinária. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do cosmos. Caramba. Então, a morte de Jesus, embora tenha tido, né, uma data no mundo físico, ela sempre aconteceu. Já estava na eternidade. Entendi. Ele morreu antes de nascer. Mais uma explicação, né, de por que Jesus Da veio ao polêmica mundo. que surgiu aqui desde o início. Bom, então, assim, já tivemos essa terceira, né? Então, se a gente for buscar, a gente tem mais. Mas, assim, todas as explicações acho que estão dentro do contexto que a gente está falando aqui. Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, para nos conciliar. É que se a gente for E veio colocar ao mundo porque ele é Jesus, quem tinha que cumprir o propósito dele também. Eu acredito que esse programa, quando a gente vai falar do porquê Jesus veio, ele é um programa bem do início da sua caminhada com Deus. Então, uma resposta que a gente poderia trazer como base para poder entender, porque a gente está indo aqui aprofundando, né, na parte teológica mesmo, desde o início ele vinha. Então, isso não é importante para você que está começando a conhecer Jesus, saber agora. Né? O que é importante para você saber agora? Jesus veio para que os seus pecados pudessem ser perdoados e você possa ter comunhão com Deus. Então, através de Jesus, você consegue fechar os seus olhos onde quer que você esteja e falar com Deus. Sentir a presença de Deus, ter o socorro de Deus, o relacionamento com Deus, onde quer que você esteja, para Deus trazer as respostas que você precisa, mas mais do que isso, para existir salvação no nosso segundo plano, que é o nosso plano principal, que é o plano espiritual, né? Então, a nossa vida aqui, ela é temporária, você vai viver no máximo 120 anos aí. Esses 120 anos vão determinar, a maneira como você se relacionou com Deus aqui, isso vai determinar o que você vai fazer depois daqui. Então, Jesus veio para que você tivesse essa oportunidade agora, de fechar os seus olhos aí na sua casa, nesse minuto, e falar com Deus. E de saber que Deus está te ouvindo. É isso mesmo. Acho que foi o apóstolo Paulo, né, escreveu em Efésios, né? Nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do Cordeiro, né? Porque antes, era para entrar no Santo dos Santos, sacrificava-se o cordeiro, o animal mesmo, e era um sacrifício morto. Agora é um sacrifício vivo, né? Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, que é outra coisa importante, a gente não falou até agora, né? A morte de Jesus perdoa os nossos pecados. A ressurreição dele nos dá a vitória sobre a morte, né? Então, ele é o único que pode nos dar a vida eterna, ele é o único que pode nos dar a salvação, ele é o único que pode colocar o nosso nome escrito lá no livro da vida, né? Então,
não tem por que você viver longe de Jesus, né? Procure por Ele, se achegue a Ele. Tem muita gente que fala isso, né, Ana? Eu, por exemplo, eu resisti muito a ir para a igreja por causa disso. Eu falava, mas não vou conseguir viver sem pecar, né? O que eu vou fazer lá na igreja? Vou ser hipócrita, né? Tem gente que fala, não, mas você é hipócrita, está lá na igreja, mas você erra, você falha. Muita gente que tem medo de conhecer as leis por já saber que vai ter um sentimento de como chama quando você não tem poder, você não tem escolha? Um sentimento ruim em contato com a sua pequenez, né? De saber que você não vai conseguir cumprir aquilo ali. Não vai mesmo, ninguém vai, mas é através de Jesus que a gente consegue, né? É através dele que a gente consegue, porque ele só não venceu o pecado como ele nos libertou do pecado, né? Então, com Jesus, você consegue vencer o pecado. Aquele pecado que te aprisionava, aquele pecado, né? Aí o pecado não é mais uma prática constante na sua vida. Você vira um acidente, né? Tem hora que você tem um momento de fraqueza ali, que você falha, porque você é humano, e ali naquele momento você faz o que João escreveu, né? Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, você tem advogado junto ao Pai Cristo Jesus. Se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar e para te limpar de toda impureza, de toda imundícia, né? Amém, isso mesmo. E glória a Deus por isso, viu, gente? Glória a Deus. Temos que ser gratos. Por isso que existe igreja, por isso que existe tudo, porque senão todo mundo ia para o inferno e ponto, não tinha solução, né? Graças a Deus. Temos livre acesso, né? Temos livre-arbítrio, temos livre acesso ao Senhor. E cada um faz suas escolhas, né? E determinante as suas escolhas, você vai ser ou abençoado ou amaldiçoado. Então, faça boas escolhas, né? Lembrando que Jesus é por você, Ele me veio por você. Eu quero aproveitar para pedir aqui quem está assistindo esse programa hoje e entendeu finalmente que é aceitar Jesus, viver nesse novo estilo de vida, o que tem que fazer, bispo? O que tem que fazer, bispo? Fazer uma oração de entrar aqui ao vivo? Vamos fazer, né? Feche seus olhos aí, põe a mão sobre o seu coração, né? E você vai fazer essa oração que eu vou falar com você aqui agora, confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E se você fizer essa oração com sinceridade, com fé, Ele vai entrar no teu coração, Ele vai mudar a tua história, né? Então feche seus olhos, põe a mão no seu coração, repete comigo, fala, Senhor Jesus, hoje eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, e me dá a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Uma oração simples, mas que tem muito poder, tá bom? Se você gostou do programa, tá pelo YouTube, deixe seu like, clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal. Fez essa oração, bispo, e agora? O que eu faço? Procure uma igreja mais perto de você. Se você quiser conhecer a igreja Sara Nossa Terra, anote aí o site, é saranossaterra.com.br. Lá você vai na aba Igrejas, você vai encontrar o endereço, o horário do culto e o contato da igreja mais perto de você, tá bom? Chegamos ao final de mais um programa. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço, fica na paz.